E aí galera, aqui é o canal Raízes das Nornas, meu nome é Áfiros e hoje a gente vai falar sobre a deusa Morrigan. Morrigan é uma deusa tríplice. Seu nome significa a Grande Rainha. Ela é uma deusa de três faces. Então, uma de suas faces se chama Masha, é uma deusa da própria natureza em si. Masha é encantar-se com a beleza da natureza como um todo, é encantar-se com o nascer e o pôr do sol, com lagos cristalinos, com florestas, é compreender a natureza. Outra de suas faces é Bhadbikata. Ela é a deusa da guerra, é o entendimento da guerra, é a sabedoria da causa e do efeito. É saber o motivo de que lutar, é ter a certeza do motivo da nossa morte, para que a gente lute de uma maneira que nós não temamos a morte, para que a gente dê nosso melhor. Outra de suas faces é Morrigo, o corvo. Ele fala sobre a sabedoria profunda, sobre a sabedoria da anciã. Fala também sobre a sabedoria da morte, como a própria morte mesmo. É entender que a morte não é um medo, é um fim de um ciclo para começo de outro medo. Essa é Morrigo, esse é o corvo. Morrigan normalmente é vista como uma mulher alta de cabelos longos até a cintura que lhe servem de capa, de pele tão branca que quase translúcida, de olhos negros e profundos, de músculos delineados, mas que não perdem a delicadeza e a beleza de uma mulher. E seu corpo delineado e feminino não deixava de encantar as pessoas que olhassem e as faziam pensar nos prazeres carnais que ela poderia oferecer. Morrigan é então a deusa do amor, da guerra, da vida e da morte. Ela possui poderes mágicos, dentre eles se transformar num corvo ou se transformar num lobo cinzento. Nas batalhas, dizia-se que quando você via Morrigan, quando você via o corvo negro sobrevoando, era um momento de dar tudo o que você poderia nessa batalha, porque aquele era o momento de você transcender e não temer a morte, e porque a batalha estava ganha. Disse que Morrigan acompanhava batalhas de mortais e deuses, e na abertura de guerras, Morrigan soltava um grito de guerra equivalente ao grito de guerra de 10.000 homens, que espantava e assustava qualquer exército. Disse que ela carregava consigo uma lança capaz de ser lançada e dividir exércitos ao meio e destroçar qualquer um que a lança encostasse. Na véspera da segunda batalha de Moitura, Morrigan encontra com Dagda, o rei da tribo dos Tuatha de Danann. E lá ele estava, no val do rio Unshin, lavando as armas e os cadáveres ensanguentados dos mortos da guerra que viria. E então, neste momento, ela dá a Dagda informações sobre a guerra que ele iria lutar, trazendo assim para os Tuatha de Danann a vitória. Em agradecimento e como recompensa, Dagda sacia o apetite sexual de Morrigan, mostrando a ligação tênue entre a vida e a morte. A união entre a deusa Morrigan, que é uma deusa da morte, e o deus Dagda, que é o rei e a representação máxima de vida e fartura, mostra que essa é a imagem perfeita do equilíbrio, e por isso, naquele momento, no val do rio Unshin, que é num lugar entre a terra e a água, num dia de ano novo, no crepúsculo, entre o dia e a noite, mostra a imagem do perfeito equilíbrio que trouxe a vitória dos Tuatha de Danann. Conta-se que Morrigan foi atraída pelas façanhas de um herói celta chamado Cuchulainn. Certa vez ele foi acordado por um grito muito alto que vinha do norte e mandou seu cocheiro preparar a carruagem para ver o que estava acontecendo. Então eles foram para o norte e na direção que eles iam, eles avistaram, na direção oposta, uma mulher caminhando. Uma mulher vestida de um manto vermelho, com seus cabelos ruivos. Ele perguntou para ela qual era o nome dela. A mulher lhe respondeu que era filha de Buan e que, depois de ouvir sobre seus feitos, se apaixonara por ele. Ele não reconheceu que aquela era uma reencarnação de Morrigan, então respondeu bruscamente que não tinha tempo para preocupar-se com o amor. Ela então se apresentou como Morrigan e disse que tinha lhe ajudado em vários combates anteriores e que poderia continuar ajudando em troca de seu amor.
Ele, enfurecido, não acreditando que aquela se tratava de Morrigan, brandou a espada. Quando ele ia acertá-la, viu um corvo numa árvore. Corvo o qual é totem de Morrigan. Então reconheceu naquele momento o erro que tinha feito, que aquela realmente era Morrigan e que ele tinha negado o amor de Morrigan. Morrigan, então, enfurecida, disse: se você não quer o meu amor e a minha ajuda, você tem então o meu ódio e a minha inimizade. Quando você encontrar um campeão tão forte quanto você, eu vou ajudá-lo para que você tenha a desvantagem. Então ele, no dia seguinte, foi desafiar um guerreiro chamado Loki. Este guerreiro então riu dele, zombou, disse que não era capaz de enfrentá-lo. Mas ele provocou tanto este herói que eles conseguiram entrar em batalha. E Morrigan, com certeza, iria intervir. A primeira intervenção de Morrigan foi com uma novilha vermelha que tentou acertá-lo. A segunda intervenção de Morrigan foi com uma enguia, que durante sua batalha parte foi na água. A enguia se enroscou no pé dele. A terceira intervenção foi como um lobo cinzento. O lobo cinzento atacou a mão que ele brandava a lança dele. Apesar das vantagens que seu adversário ganhou, ele conseguiu acertar a deusa nas 3 ocasiões. Ele quebrou uma perna da novilha, ele pisoteou a enguia e furou um olho do lobo. E assim conseguiu ganhar a batalha contra Loki. Depois que o combate terminou, Morrigan apareceu novamente para ele, mas na forma de uma anciã. De uma anciã que estava ordenhando uma vaca de 3 tetas. Ele então chegou para ela e pediu algo para beber, pois ele estava com muita sede após o combate. Ela então lhe deu o leite da primeira teta, o qual não o satisfez. Ele disse que não estava satisfeito e ela lhe deu então o leite da segunda teta. Ainda não satisfeito, ela lhe deu o leite da terceira teta. Então ele ficou satisfeito. Perguntando para ela como ele poderia agradecê-la pelo que ela fez, ela pediu para que ele curasse as feridas dela. Apenas ele poderia curar as feridas que ele tinha causado a ela. E ele então gentilmente a curou. Morrigan apareceu para ele mais algumas vezes ainda. A última vez que eles se viram foi numa batalha na qual ele morreu. Foi uma batalha na qual ela apareceu no formato de um corvo pousando sobre seu ombro. Outro mito diz que Lu perguntou para ela qual seria sua contribuição das batalhas contra os Fomorianos. Ela respondeu: não te preocupes. Tudo que eu quiser, alcançarei com os meus feitiços. Tal arte aterrorizará tantos Fomorianos que a sola de seus pés se tornará branca. E a maioria de seus guerreiros terão de fugir, por conta de retenção de urina. Quanto aos outros guerreiros, eu os farei ter tanta sede que eles terão de fugir do campo de batalha, e farei com que todas as fontes de água fujam deles. Enfeitiçarei também todas as pedras, árvores e montanhas, para que elas lhes pareçam forças armadas, e que seus exércitos corram entre elas e se percam de terror. Então, como a gente pode ver, Morrigan é uma deusa da magia, ela é uma deusa de guerra, uma deusa de vida e de morte. Muitos veem em Morrigan uma sombra mórbida, talvez pela influência da leitura da bruxaria moderna por não pagãos. Mas Morrigan, na verdade, é uma deusa de vida, uma deusa bela e uma deusa a qual, quando você a conhece, você conhece as belezas profundas da vida, a vida como um todo. Então é isso, gente. Basicamente é isso. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, deixe sua curtida aí embaixo e qualquer dúvida, coloca nos comentários que a gente vai fazer o máximo para responder todo mundo. Muito obrigado e tchau!